Algumas equipes se uniram agora para, enfim, pedirem uma alteração no calendário por conta da Copa América. O futebol brasileiro não vai parar por conta da Copa América. Então você imagina o Flamengo, por exemplo. Eu acabei de citar Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. 3 jogadores que vão ser convocados e vão desfalcar o Flamengo por volta ali de 9, 10 jogos, que é muita coisa dentro do Campeonato Brasileiro. Eu estou até puxando aqui as equipes que se juntaram nesse pedido à CBF, mas foram várias equipes aqui do nosso futebol brasileiro. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Se uniram, fizeram ali um pedido para mudar o calendário, para não prejudicar ninguém, já que essas equipes contam com jogadores selecionáveis, vão perder peças importantes no decorrer da competição. E saiu ontem que a CBF, enfim, emitiu um ofício lá, falando, deu vários argumentos contra essas equipes. E disse o seguinte, a CBF diz em ofício que basta aos clubes manter um elenco suficiente e sólido para toda a temporada, porque assim vai evitar o impacto de desfalques por seleções. Então, para a CBF, o problema dos clubes é simples. Você forma 2 times titulares, você banca os 2 e aí você não vai se importar mais com seleção brasileira, com data FIFA, basta você formar 2 elencos. É isso. Mauro César, a sua opinião sobre esse assunto. Mais uma vez, a CBF, essa questão aí do calendário, prejudica muito as equipes. E agora essa justificativa, esse argumento da CBF para não paralisar o futebol brasileiro durante a Copa América. Mauro. Eu estava vendo lá o Rodrigo Matos do UOL, né, e a alegação, a CBF alegou que assim, basta você contratar jogadores, ter um elenco. Então é mais ou menos assim. Palmeiras, você tem Gustavo Gomes, certo? Ele vai ser chamado pela seleção do Paraguai, com toda certeza, né? Contrate outro Gustavo Gomes. Tão fácil, né? Arrumar outro Gustavo Gomes é fácil, tem um monte como ele por aí. E é baratíssimo, tá? É baratíssimo. Você contrata jogadores como ele muito facilmente. Flamengo, o Arrascaeta vai ser convocado. Olha, contrata outro Arrascaeta. É uma moleza arrumar outros Arrascaetas. Deve ter um monte por aí. Aqui, a gente anda aqui pela Paulista, tropeça nos Arrascaetas. Vários craques assim como ele. Só chamar o cara e custa salário mínimo. Jogador barato, E, Thiago, vou falar bobagem aqui, vou procurar o que fazer, né? Plantar batata, sei lá o quê. Isso é uma brincadeira. A CBF, como todas as confederações e federações nacionais, elas não têm folha de pagamento, que elas não mantêm elenco. Então não tem folha de pagamento. Elas não têm divisão de base, elas montam seleções com jogadores da base dos times, mas não mantém divisão de base. Você pega lá, vamos pegar aqui o São Paulo. São Paulo tem um CT do profissional aqui na Barra Funda, vizinho ao CT do Palmeiras, né? E tem o CT de Cotia, que fica um pouquinho mais distante aqui, já é outro município, mas na região metropolitana da cidade. No CT de Cotia, só a base. Imagina o gasto que São Paulo tem para manter aquilo lá. Nós estamos só um clube, tá? Todos têm. O Fluminense tem lá Xerém, o Atlético Paranaense é junto com o do profissional lá no Caju, o Flamengo também é junto com o do profissional lá no Ninho. Então, assim, o São Paulo tem um CT só para a base. Imagina, manter toda aquela estrutura, campo, alojamento, refeitório, lavanderia, roupa, eles têm médico, têm dentista, têm psicólogo. Cara, é um investimento alto que um clube de futebol faz para você tirar um Beraldo vendido ao futebol europeu, PSG. Quantos jogadores passam por lá? Para você achar um Beraldo, para achar um jogador. Então, os clubes investem muito. Você olha dos balanços, os relatórios do César Grafietti sempre trazem, né? Quanto que investiu na base e tal. É dinheiro, é grana, para você poder peneirar um jogador ou outro, aproveitar, negociar e fazer a roda girar. A CBF não precisa. Ela vai lá e pega o jogador pronto, seja para colocar no sub-15, 17, sub-20 ou no profissional. Ela só convoca. E aí ela põe aqueles patrocinadores todos que ela tem e ganha uma fortuna. Ela fatura mais do que qualquer clube brasileiro. Então, é um negócio muito... É um negócio da China. É um negócio sensacional, é ótimo. Então é muito fácil a CBF chegar para os clubes e falar, olha, você vai lá e contrata outro. Né? Isso é um absurdo. E aí entra outra questão, que a CBF não está preocupada, nunca esteve preocupada com isso. Os clubes deveriam se preocupar. Já que eles querem formar uma liga e não conseguem, formar uma liga não é só discutir direito de transmissão, gente, é organizar o campeonato. É tomar as rédeas da situação. É o campeonato ser organizado por uma liga, como foi a Copa União 87, que foi um embrião que depois a coisa não foi adiante. Naquela ocasião, em 87, a CBF falou, não tenho condições de organizar o campeonato, não tenho dinheiro. Aí os clubes assumiram, venderam o patrocínio para a Coca-Cola na época, né? Até colocaram o logo no centro do campo, pintado no gramado, mas aí a FIFA falou que não podia, aí puseram ali atrás do gol.
Os times que não tinham patrocinador ganharam o patrocínio do refrigerante na camisa. Todos que não tinham patrocínio ganharam o patrocínio. Ganharam, não. Cederam espaço, foram remunerados por isso. Então, todo mundo passou a ter patrocínio. Em 87, não havia essa coisa de vários anúncios. Muitos times não tinham patrocinador ainda. Não havia essa cultura ali entranhada aqui no Brasil, porque 3 anos antes tinha começado o patrocínio em camisa. E os valores eram ínfimos em relação ao que se pratica hoje em dia. Então, teve patrocinador, negociaram a transmissão com a televisão, e eles assumiram o campeonato. Aí que começou a grande confusão da Copa União, porque foi depois que viram tudo organizado, a CBF quis tomar de volta, aí muda regulamento, quis mudar regulamento, os clubes não aceitaram, enfim, essa é uma longa história que a gente já falou várias vezes aqui. O fato é, os clubes deveriam agora, nesse momento, se organizassem, assumir o campeonato. Mas não, eles deixam na mão da CBF, que domina o calendário. Não é verdade que, porque todo mundo assina uma pinóia. A CBF, ela faz assim, ó, tá aqui o calendário. Nem é assim na mesa, assim, é no site. Ela publica, a gente vê junto com os clubes. Tá aqui o calendário. O calendário vai ser Copa do Brasil, tal dia, a data da final, tal dia. O brasileiro começa nessa data, termina nessa data. Estaduais aqui e ali, e a Libertadores já vem o calendário da Conmebol, que é supremo, né? Ele que domina tudo e se encaixa. Pronto, acabou, mais nada. A CBF não pergunta para os clubes. E quando eles reagem de alguma forma, ela ignora. O Flamengo já mandou sugestões nos últimos anos, de calendário, de mudança, de ajuste. Isso deve pegar e botar numa lata de lixo, tipo, tchum, joga no lixo. Se não for em papel, ele só vai no computador e deleta. Flamengo e mais 2 ou 3. 2 ou 3. Todos os outros. Na votação do presidente, aquela última lá, do que saiu, do Caboclo, quem não votou foi o Flamengo, o Atlético Paranaense e o Corinthians. Isso. Um se absteve, um não compareceu e o outro não votou. Filosofia. Era uma briga política. Exato. Mas eles concordam. Mas em geral eles concordam. Agora, o calendário, ele não é submetido à aprovação. Esse é um ponto importante que tem que falar. Sim. Não existe uma reunião que você olha, gente, estamos aqui com o calendário, vocês concordam, propõem um ajuste. Não, por que não puxa para cá, bota para lá? Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento em que os jogos dos estaduais acontecem só nos finais de semana. Então, os times têm aí períodos longos entre um jogo e outro, né? Legal, maneiro, bacana. Só que daqui a um mês começa o brasileiro, cara, não vai parar mais. Brasileiro, Copa do Brasil, com a entrada dos times que ainda não estão nela, e as competições internacionais em fase de grupos, Sul-Americana e Libertadores. Aí, é direto, couro comendo. Meio de semana e fim de semana. Ninguém para mais. E aí você pega, quando você fala do brasileiro, você fala, é um produto. Aí queremos vender por bilhões, Eu vou dar de novo aqui o exemplo que eu dei outro dia. Imagina uma série dessa de streaming, essas séries são vistas no mundo inteiro, né? Então, assim, geram milhões e são superproduções algumas delas. Então tem uma série, essa tem 30 episódios. Desses 30 episódios, tem uns 7 ou 8 ali que do nada, o protagonista desaparece, sabe? Vai embora. E o mocinho some, a mocinha, o vilão. Eles somem. 7 ou 8 episódios e aparecem só os coadjuvantes. Aí o cara liga lá pra ver o ator principal, né? 2 homens e meio, seu Charlie Sheen. Não tem, o cara não tá lá. Aí você fica vendo os diálogos dos caras que são secundários. Aí do nada eles reaparecem. Então você viu 7 episódios ali que foi só encheção de linguiça. Porque o produto cai de qualidade. Qualquer seriado, gente, qualquer filme, né, tem as estrelas. Sim. E a história, ela vai passar... Pô, você pega, por exemplo, o caso lá do ator que faz o Homem de Ferro, lá o... Agora, o Robert Downey Jr. Isso, Robert Downey Jr. O Homem de Ferro nem aparece quase mais. Ele aparece mais a cara dele do que o personagem, porque ele roubou tanto a cena nesse ciclo de filmes dos Vingadores, que eles inventaram uma armadura que ele faz assim e a armadura aparece, para ele ficar mais tempo com a cara, com o rosto dele. Porque o grande barato é o quê? São as caras e bocas que ele faz, é a interpretação do cara. Ele carrega o filme, o cara é genial. É um cara que reconstruiu a carreira depois de uma série de problemas. Aí você imagina se o filme dos Vingadores ou do Homem de Ferro não tem o Robert Downey Jr. durante 2 horas e meia de filme, durante, 45 minutos, não tem o cara. Ele não aparece. O povo vai embora do cinema, vai dormir, vai comprar pipoca. Isso não existe, gente. Os astros do campeonato, eles são retirados, arrancados para disputar uma outra competição paralela durante 9 rodadas até. Isso não tem cabimento. Então, assim, é uma avacalhação do tal do produto. Como é que você vai... Eu acho incrível como é que compram. A TV Globo faz uma proposta para a Libra aí de não sei quanto, 1 bilhão, 300 e tal. Como é que compra? Porque você está comprando um negócio incompleto. Você está comprando uma série para exibir e essa série não vai ter, durante vários capítulos, os astros principais. É o filme do Homem de Ferro sem o ator que faz o Homem de Ferro.
Aí ele surge no final, para sair na final. Não adianta, porra. É um filme inteiro. Quero ver o cara ali em ação. Isso não existe. Você vai ver um show, né, um show de rock, aí o vocalista, o astro da banda, ele some em metade do show, volta para cantar as 2 últimas músicas. Isso não existe. O cara fica lá o show inteiro. Não existe isso. Só no futebol brasileiro. Só bagunça. Então, assim, a CBF nem tem a coragem, a hombridade de apresentar. Gente, lamentamos, não encontramos uma solução, é um impasse terrível, é muito ruim para os... Ah, não, contrata outro. Então, estou esperando aqui, o Palmeiras vai contratar, né? A Leila vai sair pela rua e vai encontrar um outro Gustavo Gomes. Facinho, facinho. Muito fácil encontrar. O Veiga, se for contratado, tem vários Rafael Veiga por aí. Muito fácil encontrar. É fácil encontrar o Pulgar, o Arrascaeta, o Ener Valência. O Inter vai sofrer bastante também, tem vários jogadores convocáveis. É muito fácil. Se o Luiz Soares estivesse andando no Grêmio, nossa, é muito fácil achar um Luiz Soares. É uma molezinha, molezinha. Então, isso é uma sacanagem. Eu acho assim que faz mal ao futebol. E o mais bizarro é que isso ocorre no momento que os clubes falam em liga, bem ou mal eles falam, né, brigando e tal, às vezes falam, em criar uma liga. E o que acontece? De ontem para cá, a resposta da CBF, você não vê uma reação de indignação. Eu estou aqui indignado, vários estão indignados, torcedores, jornalistas e tal. Você não vê um presidente chegar e dar um soco na mesa e falar, cara, não aceita essa resposta, isso é um absurdo. Entendeu? Eu estou enfiando goela abaixo, vou ter que engolir esse negócio, mas eu não concordo, acho isso um absurdo, não aceito. Falam nada. Por que a Libra não apresenta agora e não bota a boca no trombone? Por que a Liga Forte também? Eles só ficam brigando por causa de direito de transmissão. Então ressuscita o Clube dos 13, do falecido presidente Fábio Koff, e põe uma pessoa lá para tocar esse negócio para negociar. Porque uma liga, gente, não se resume a negociar. Eu perguntei a vários presidentes essa semana sobre isso. Uma pessoa me alertou para isso, eu perguntei a vários presidentes do clube, uns 5 ou 6 me responderam. Perguntei, por que vocês não discutem a criação da liga e depois vão brigar por conta de direito de transmissão? Porque o produto não existe, gente. Sim. A liga dos clubes, como tem a Premier League. A Premier League, ela não se reporta à FA, que é a CBF inglesa. Ela tem a vida própria dela. Claro, ela segue lá os parâmetros do futebol inglês, a cadeia, né? De primeira, segunda, acesso, decesso, ela respeita aquelas regras estabelecidas. Mas ela tem as suas regras próprias de comercialização, de venda de direitos, de distribuição de receita, e etc e tal. Mas por que não vão criar isso? Quem vai ser o executivo dessa liga? Vai ser quem? É o Vanderlei Nogueira? Então o Vanderlei Nogueira vai estar à frente. Ele vai determinar tudo, ele vai apresentar, você vai contratar profissionais feras, os caras que são bons para cuidar desse negócio, no marketing, na gestão, em todos os campos necessários. Sabe, criar um logo para essa liga, como tem o logo da Premier League, um logo, no caso aqui do Brasil, vender um patrocínio importante, o name right para esse campeonato, que vai gerar receita para os clubes, definir o regulamento, como vai funcionar, o quadro de árbitros vai ser o da CBF, como é que isso vai funcionar, qual vai ser o regulamento, os clubes decidirem, cartões amarelos, suspende, não suspende, 3 cartões, 5 cartões, como é que vai ser? Que em alguns lugares é assim, né? São mais cartões. Na Inglaterra, por exemplo, se você tomar cartão na Copa da Liga ou na Copa da Inglaterra, é sequência, né? Eles contam todas as 3 competições e os cartões valem. Tomou cartão, cumpre no outro jogo, da outra competição. Tudo isso tinha que ser discutido. E não nada está sendo discutido. Os caras estão discutindo só de televisão. Me diga, Vanderlei. Não, eu só acrescentei o que o Mauro estava falando, dizendo que na primeira reunião desse encontro para tentar formar liga e tal, por uns 30 segundos mais ou menos, surgiu a informação de que, olha, para organizar essa liga, a gente pode pensar no CEO da Disney. Eu pensei com meus botões, falei, vai dar certo. Se trouxer um cara nesse patamar, com esse grau de experiência, de organização, claro, vai dar certo. Aí depois desses 30 segundos passaram e alguém sugeriu que poderia ser, deram 2 ou 3 nomes de algum cartola brasileiro. Eu falei, não vai dar certo. Não. Certo? E por 30 segundos eu tomei um impacto e falei, essa coisa vai prosperar. Depois pularam para escolher um cartola que pudesse estar aposentado ou fora de clube, ou qualquer mas esse ou seja, acomodar alguém. Acomodar alguém na função de CEO num negócio tão importante como esse se prosperar. Falei, e aí acho que não vai... Tem que ser um profissional. Não dá muito certo. E um profissional bom. Você quer ver um exemplo? O Allianz Parque é tema de muita discussão por conta do gramado e tudo mais. Mas, inegavelmente, o Allianz Parque como negócio é um sucesso. Os principais shows internacionais e nacionais acontecem lá.
E aquilo dá muito dinheiro, é muito dinheiro. Fora eventos corporativos que lá acontecem, tem muita coisa que acontece lá. Tem a visitação. O estádio hoje recebe, não é o Palmeiras que organiza, né? É uma empresa. Isso. Outro dia uma pessoa estava me falando sobre esses números, a pessoa até que trabalha lá, está falando, pô, que tem eu não lembro de cabeça agora, mas assim, é muita gente que visita o estádio todo dia. Então, assim, é um sucesso o Allianz Parque. Tem um problema lá do Palmeiras, do gramado, tudo isso é um monte de história, do ponto de vista do negócio. Agora, quem é que cuida? É um cartola? Não. São profissionais que cuidam disso. Tem uma equipe de profissionais que trabalham para fazer aquilo funcionar. Quem traz os artistas internacionais são o quê? São pessoas agências que trabalham com isso. Então os caras, sabe, já... Claro, o tanto que o São Paulo está pensando em fazer adaptações e mudanças no Morumbi, porque isso é interessante para ele também. Já ganhou um bom dinheiro no passado com os shows que lá aconteceram. Então, não tem que ser cartola à frente. Se na época o estádio fosse construído pelo Palmeiras, que não seria nem a Leila, seria quem estava lá na época, né? Mas construir o mesmo estádio e resolver, se o Palmeiras sozinho, vamos fazer shows aqui, a chance de dar errado era enorme, com cartolas à frente. Funciona porque a empresa parceira, sócia do Palmeiras no estádio, que é a W Torre, ela colocou gente qualificada ali para cuidar disso. Da mesma maneira que o Palmeiras só se reergueu, porque o Paulo Nobre colocou também pessoas qualificadas em funções estratégicas, profissionais, para tocar o dia a dia do clube como se toca uma empresa bem gerida. E é isso, a Liga tem que ter gente qualificada. Mas aquela coisa, lá atrás, o Clube dos 13 tinha o Fábio Koff, que era ex-presidente do Grêmio. Então talvez alguém queira reproduzir isso, mas não tem que ser uma pessoa assim. Tem que ser uma pessoa que não é de clube nenhum. É um cara do mercado. Buscar um cara, qual o perfil que a gente precisa? Esse cara aqui. Quanto custa? Qual o salário? É um salário, claro que vai ser alto. Paga esse cara. Esse cara monta uma equipe de gente qualificada, arrancando gente do mercado, indo buscar aqui e acolá. Senão não vai funcionar nunca. Nunca vai funcionar. Na verdade, não vai funcionar. A gente sabe que não vai dar certo. Mais argumentos da CBF para negar o pedido de 9 clubes para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Segundo a CBF, os clubes não consideraram a alteração do modelo do Mundial de Clubes. Para chegarem à final, os times da América do Sul terão que disputar 3 jogos, diferentes dos anos anteriores. Se um clube brasileiro for campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, esta proposta não seria viável, de você paralisar o Campeonato Brasileiro no meio do ano. A Copa do Brasil, segundo a CBF, teria um intervalo de 4 meses entre as quartas de final e as semifinais, o que geraria uma grande perda de interesse do público, desvalorizando a competição e podendo causar prejuízo financeiro. A dinâmica das competições seria prejudicada com um intervalo de praticamente 1 mês entre as rodadas do Campeonato Brasileiro. A mudança, segundo a CBF, afetaria o contrato com a Globo, que detém os direitos de transmissão do Brasileirão e também da Copa do Brasil, além de afetar contratos com os patrocinadores. A proposta prolongaria a temporada de 2 clubes, ou seja, os finalistas da Copa do Brasil, impactando nas férias dos clubes, podendo causar graves problemas de direitos trabalhistas. E pela proposta dos clubes, as oitavas e as quartas de final da Copa do Brasil aconteceriam durante a Copa América, deixando as equipes igualmente desfalcadas, mas em uma competição eliminatória e com alta premiação financeira. Então aqui mais argumentos da CBF nesse ofício, tá? Que a CBF negou esse pedido aí de 9 clubes: Atlético Paranaense, o Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco, que pediram a paralisação durante a Copa América. Vanderlei Nogueira. Tem só um pontinho aí. O pontinho que é o seguinte, que vai acontecer do jeito que a CBF quer, né? Então, mais um pontinho. Passada essa turbulência toda, os clubes vão observar realmente quem é reserva e quem é reserva aproveitável. Tem isso. Eu acho que, já que vai ser assim, então o Flamengo, por exemplo, vai saber quem é reserva. No Flamengo seria a oportunidade para o Gabigol, por exemplo. Não, por exemplo. Vamos supor, o Pedro sendo convocado. E os outros clubes, exatamente. E os outros clubes menores, que também tem o mesmo número de jogadores. Todo mundo tem o mesmo número. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quase o mesmo número. E aí, colocados para jogar, todo mundo vai sentir, esses caras, quando nós precisamos, até que foram razoáveis. Eu não estou nem dizendo que serão superiores aos titulares, não é isso. Mas foram razoáveis. Não, mas olha, o cara não pode... Como é que é o nome do cara, Flávio, que não queria jogar nunca? O Kaiser. Pronto, então... Carlos Kaiser. Tá certo? Não é que ele não queria jogar, não sabia jogar. Isso. Era amigo dos caras. Sempre arranjar um motivo para jogar para não dar vexame. Isso. Né? Pode ter gente aí, nesse perfil. É claro. Por favor, não me chame para jogar. Eu estou feliz no elenco, estou no banco. É isso, mano? Sim. Pode ser. Agora, você colocando esses caras para jogar, vai ficar muito flagrante isso.
Esse é entre aspas, o lado bom dessa balbúrdia toda aí. Ô Flávio, os clubes deveriam se unir, né? Porque, como disse o Mauro, as equipes deixam na mão aí da CBF, das federações, contanto que o dinheiro esteja entrando, vou deixar na mão de vocês a organização. Mas os clubes deveriam se posicionar e deveriam se unir para fazer a organização do campeonato. Olhe os clubes. Veja os clubes. Eles não conseguem cuidar nem do nariz deles. É verdade. Nem isso eles conseguem fazer. Eles são torcedores, eles não são profissionais. Então você fica... Outro dia nós vimos ali não sei que time foi, acho que foi o Corinthians, que foi no estádio lá e a cadeira era verde, eles botaram um saco para não mostrar a cadeira verde. Com esse tipo de mentalidade você não vai fazer nada. Isso é um negócio, velho. Você acha que na NBA o cara tá preocupado com a cor do outro? São empresas e elas querem fazer um trabalho enorme para que todas as empresas ganhem junto. Aqui, com esse pensamento de torcedor, você tem o quê? Você quer que o outro morra. Se o outro morrer, você não tem adversário. Então, sabe, é muito pequeno, o nível é muito baixo. Não é baixo, é rasteiro. E aí qualquer Zé Mané na CBF é até melhor que eles. Até o cara que cai de paraquedas lá consegue fazer minimamente a coisa com o que ele tem de estrutura. Então não vai sair disso, não. Esses grupos aí que estão investindo em compra de direitos, é o máximo que eles vão conseguir chegar em termos de liga. Estão vendendo por 50 anos direitos de televisão, aí estão fazendo... E é só o que vai ser. Eles não têm a menor capacidade para fazer nada, não conseguem. Então aqueles que não apoiam para ver se o outro fica mais fraco, para que eles possam ter mais chance na disputa do campeonato. Não tem nada em termos de negócio. Não se pensa como negócio. Se pensa como um timinho que você vai torcer, gritar, vai ser o seu time do coração. O que interessa é o fanatismo, é que o meu filho torce para aquele time. Não se pensa como negócio. Você não pensa o torcedor como consumidor, você pensa como torcedor. O importante é você dar uma bandeira para ele, dar foguete para ele jogar, fazer barulho no adversário. Você não pensa como um negócio, não pensa como consumidor, não pensa em termos de conforto, não pensa em nada. Com esse pensamento desse tamanho aí, não vai acontecer nada. Qualquer CBF com um pouquinho mais de organização toma conta deles. Eles vão que nem cachorrinho lá, não tem dinheiro, vai pedir dinheiro, ficam devendo para os caras, devem para a federação, devem para todo mundo. Nenhuma reformulação ela pode ser feita de uma maneira radical. Toda reformulação ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos por merecerem estar onde estiveram e naturalmente continuarão a estar. Observamos muito bem a chegada de alguns jovens que, oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando os nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginarmos que esses jovens daqui a 2 anos e meio estarão numa condição muito boa, num momento diferenciado de suas carreiras. Aqueles que foram vendidos nesses últimos 6 a 8 meses também estarão nessa condição. Jogadores promissores que estão sendo observados, acompanhados de perto e que com certeza ao longo de todo esse processo, merecendo, terão as suas oportunidades. Nós procuramos fazer um apanhado geral de tudo que esteja acontecendo. Fizemos aí muitas reuniões lá fora com muitos jogadores. Nem todos aqui estão. Naturalmente poderão vir a estar futuramente. Mas tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e tendo conhecimento, cada um de nós, daquilo que representa vestir uma camisa como a nossa. A primeira convocação que faço e reitero é ao torcedor brasileiro, que acreditem nesse trabalho, que tenham confiança, a partir do momento que nós também passemos essa confiança, mas que voltem a viver o mundo da nossa seleção. É tudo que nós queremos que aconteça. Sei que essa relação ela vai se aproximar com o tempo, ela vai ter a cada dia mais um momento em que
nós consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança em todo esse grupo. E quando tudo isso acontecer, podem ter certeza que a seleção brasileira, fortalecida internamente, os jogadores tendo consciência daquilo que representam ao seu povo, e o povo aguardando por esse momento, essa simbiose vai fazer com que nós fiquemos e voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Não que ao longo desses anos tenha acontecido o contrário, até porque a representatividade que nós temos aí fora nos impressiona. O respeito com que nos tratam aí fora faz com que nós às vezes fiquemos pensando por que isso não acontece dentro do nosso país, já que esse respeito, essa admiração, ela tem que acontecer primeiro aqui internamente entre todos nós, para que depois sim nós possamos representar ao mundo aquilo que nós sempre fomos, uma equipe que se mostrou como a número 1 do futebol mundial. Eu sei que é um trabalho árduo, difícil, depende de cada um de nós aqui, mas eu não tenho dúvidas e receio em afirmar que nós vamos alcançar resultados. Confiem e acreditem no trabalho, e trabalho não faltará para que possamos atingir tudo isso. Agora, essa questão de recuperar a torcida, gente, a seleção é da CBF. Como é que você quer que um torcedor realmente que acompanha seu time, que torce pelo time da dona CBF, que vai tirar que vai fazer com que vários jogadores brasileiros e estrangeiros desfalquem o seu time durante 9 rodadas do Brasileiro? Pergunta ao torcedor do Inter a felicidade dele, se por acaso for convocado o Ener Valencia, né? O Borré, que está chegando, até lá já estará no Internacional chegando, o Borré, o investimento no Internacional, daí só falta o Alário, está fazendo gol, chama o Alário também, joga os 3 atacantes, né? E fora os outros jogadores que o Internacional tem, que são selecionáveis. E o Palmeiras, você tem aqui o Gustavo, o caso do Hendrick, que até lá já estará indo embora, né? Mas tem o Gustavo, tem o Everton, que pode voltar a ser chamado, tem o Rafael Veiga, que pode voltar a ser chamado, que é lista, tem o Piquerez, costuma ser convocado no Uruguai. Então você tem aí, sabe, o Flamengo tem o Pulga, tem os uruguaios todos, Vinha, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, todos são convocados. Então eu pergunto, como é que esse cara torce para a seleção na Copa América? O cara vai ficar com raiva da seleção. Claro. Vai querer que seja eliminado logo, que a CBF se dane. Porque o cara torce pelo time, gente. As pessoas não torcem por seleção prioritariamente. Futebol nasce a partir de uma paixão por um time de futebol. Você gosta do seu clube, você acompanha o seu clube. Aí você vê quem é que vai fazer... Porque é a CBF que cria essa situação no calendário. É ela que é responsável. Então o cara... Aí o Dorival quer que o cara vai torcer pelo... Não vai torcer. Vai torcer assim, numas, né? Mas muitos ficam com raiva. Você acha que, por exemplo, o torcedor do Flamengo ele vai secar o Uruguai loucamente na Copa América? Óbvio. 4 jogadores, quanto mais cedo for eliminado o Uruguai, melhor. O Klopp falou isso na Copa da África, que ele queria que os caras viessem embora logo. Lógico. O Klopp. Você imagina, o Klopp perde o Salah, só o Salah, e vai jogar lá pela seleção egípcia. Aí ele vai ficar lá, não, vou torcer para... Eu vou torcer contra o Egito. Eu quero o Salah do meu time, não naquele time lá. Mas é óbvio, pô. É óbvio. Eu quero o Salah do meu time. O meu problema aqui, porque acontece essa bizarrice. Até tem muita gente que confunde. Não, porque a Copa Africana é muito legal, os africanos... Eu também acho legal. Mas por que a Copa Africana tem que acontecer a cada 2 anos, no meio da temporada europeia, sendo que os grandes jogadores africanos atuam na Europa? Claro. Né? Ou na Europa ou em outros continentes. Por que não faz junto com a Eurocopa, no caso, esse ano tem, né? E a Copa América. É a mesma coisa com a Copa da Ásia, que também agora acontece também nessa mesma época. Para quê? Porque não consigo compreender. Não dá para fazer em outra época do ano, de maneira que você não desfalque os times, porque isso é ruim para os próprios atletas. Certamente você vai encontrar aí nos bastidores algum jogador africano bom. O cara que tem o Salah não tem essa. Você vai contar com o Salah mesmo perdendo durante um período de algumas semanas quando essa competição acontece. Mas jogadores de um outro nível, de repente o cara pensa, pô, entre o africano e o sul-americano, o outro europeu, o cara da cortina de ferro, eu vou num jogador desse, porque não tem o risco de ser convocado em janeiro, a cada 2 anos, e jogar durante semanas um outro torneio. Então, isso pesa também. Os caras discutem muito isso lá na Europa. Sabe, você vai contratar um jogador bom, africano, mas você pode contratar um tão bom quanto de uma nacionalidade outra, né, de outro continente. Escape disso. Que porque assim, o sul-americano não desfalca em janeiro, não tem esse negócio. Não tem Copa América em janeiro. A Copa América acontece junto com a Eurocopa. Então os sul-americanos não tem problema. Os times europeus tá de boa, pode levar e tal, porque os europeus também são convocados.
Enfim, acho difícil o Dorival conseguir atrair essa paixão do torcedor nesse cenário.